Na aula passada não pude estar presente pela questão que eu estava sem voz, fiquei gripada e do nada fiquei sem voz, não consegui trabalhar de jeito nenhum. Mas ainda bem que voltou. Então vamos lá. Eu vou compartilhando com vocês, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir trazendo, tá bom? Hoje eu não vou conseguir trabalhar muito bem com a câmera, também pela questão da minha internet, que está um pouquinho lenta e está caindo às vezes pela quantidade de coisas que está aberta e tudo mais, tá? Mas aí eu vou abrindo também para mostrar para vocês que estão aqui presente que a gente pode interagir. Sem problemas. Bom, primeiro, eu vou compartilhar com vocês um slide que a gente viu já na aula anterior, né, que foi sobre a introdução da gramática, e a gente começou a ver a classe gramatical sobre os verbos, tá? Então, só para a gente ir retomando, para a gente poder chegar no que vai ser hoje, tá? Vou compartilhar com vocês. Bom, só para a gente lembrar agora, deixa eu ver se começar a apresentar aqui. Compartilhar. Já deem um joinha se vocês estão vendo a tela, se está aparecendo para todo mundo. Aí a gente começa. Tá aparecendo. Tá bom, então. Bom, só para a gente poder relembrar quem é o verbo, né? Qual que é essa classe gramatical aí, que a gente iniciou, é os verbos, né? E aí a gente começou a dizer quem é ele, quais são suas regras, né? Os verbos, então, eles indicam as suas ações, seus estados, né? E os fenômenos da natureza. Porém, a gente viu aquela questão também de como que é visto no Enem, que a gente já entra. Além da sua função, né? A gente tem aqui como que funcionam as suas flexões, né? Eles têm essas flexões através de número, pessoa, tempo e modo. E aí, quem são esses números? Primeiro, segundo, terceiro, e aí sendo quem? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Além dessa flexão, Pedro já te responde. A gente tem o tempo, né? Os três tipos de tempos que nós vimos, que é o pretérito, o presente e o futuro, né? Que esse pretérito é o ontem, o presente o hoje, o futuro o amanhã. E os seus modos, que é a outra flexão, que será o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá bom? Indicativo, que vai indicar uma certeza da ação, né? Que pode ter acontecido ontem, pode ter acontecido hoje, ou acontecerá amanhã ou no futuro próximo, tá? Temos o subjuntivo, que é uma possibilidade, uma incerteza, uma dúvida. E o imperativo, que vai ser um conselho, uma ordem, um pedido, uma sugestão, tá bom? Então, essas são as flexões aí do verbo. Agora, falando da parte de um critério semântico e morfológico, trouxe para vocês aí os critérios morfológicos, que é o quê? A funcionalidade e a estrutura dessa classe gramatical, tá? E aí, olhando para a parte do vestibular, quais são os critérios que os avaliadores olham ou selecionam? Vai ser o quê? O critério semântico, onde eles vão olhar mais para a função sintática, sendo a sua questão de tempo e modo, né? Como que esse verbo está presente dentro de uma produção textual ou dentro de vários gêneros textuais, certo? Pedro? Só para lembrar, primeiramente, boa noite, professora. Boa noite. Só para lembrar mesmo, eu sei o primeiro e terceiro, mas primeira e terceira pessoa, como é que seria a segunda pessoa mesmo? Ó, a segunda pessoa do singular será o tu, e a segunda pessoa do plural será o vós. Ah, tá. Eu compartilhei no Drive, vou mostrar para vocês onde que tá bom?
compartilhar essa guia. Compartilhei aqui no Drive com vocês, né? Não sei se alguém conseguiu chegar dar uma olhada na outra aula. Tem esses slides aqui, ó, que eu coloquei para o material complementar, para que vocês possam acessar sempre que vocês tiverem essas dúvidas, como a do Pedro. Ainda bem que ele trouxe essa dúvida. Eu coloquei esses slides, mas para que vocês possam entender quem é esse verbo, ou seja, qual que é a sua estrutura, a sua função, né? Quais são as suas flexões, que eu trouxe todas aqui bem detalhadas, né? Como que funciona o modo indicativo relacionado aos tempos, né? Que é o pretérito, presente e futuro, e quais os tipos de pretérito que temos e quais os tipos de futuro que temos, tá? Aqui tem uma tabelinha mostrando quem são, como que é flexionado em pessoa, né? Temos aqui o eu, o tu, o ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E aí tem um número, né, que é falando da questão do singular, que vai até o ele, e o plural, que é do nós até o eles. E aqui como que funcionam as suas terminações, como que funcionam as suas conjugações, tá? A gente viu na outra aula, lá na aula de estrutura e formação de palavras, vimos que a gente tem ali o radical, a sua vogal temática e as suas desinências. E aí eu trouxe essa tabela, que eu achei bem interessante, ilustra muito bem como que é essa estrutura de palavra, né? Como que funciona esse radical junto à vogal temática e a desinência, tá? E aí tá em cada tempo verbal, no presente, no pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Essa tabela aqui estamos falando do modo indicativo, aquele modo que vai expressar uma certeza sobre a ação realizada, tá? E aí, com isso, temos os tempos e após como que vai funcionar aí as suas conjunções, de acordo com as pessoas e os tempos, tá? Abaixo eu coloquei o modo subjuntivo, essa tabelinha aqui amarelo, acho que vocês não estavam vendo. Agora, acho que é possível enxergar a tabela, não sei se vocês estão vendo. Você tá compartilhando. Perdão, gente, aqui para mim estava mostrando, tá chegando tudo bem depois. Mas aí, esse slide aí, acho que agora vocês conseguem visualizar. Eu vou dar uma voltada, só para vocês verem. Cadê? Aqui, ó. Aqui está mostrando a estrutura, aqui o que eu estava explicando sobre os tempos, a tabelinha, tá bom? Aqui eu tinha dito para vocês que aqui está a pessoa, as pessoas no singular e no plural, os tempos e como que vai funcionar a sua estrutura e formação de palavra, né? Se eu tenho aqui o verbo escrever, eu vou mostrar como que é essa estrutura em todos os tempos verbais. E seguindo quem? A pessoa, seja o eu, o tu, o ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Sendo aqui o tu, Pedro, ó, a segunda pessoa do singular, e o vós, a segunda pessoa do plural, tá bom? E aí eu coloquei também o modo subjuntivo. Abaixo aqui tem uma tabelinha que eu deixei em amarelo, um tom amarelo, né? Para que vocês possam perceber que tá ligado a esse tipo de modo, tá bom? E aí eu coloquei o que significa esse modo subjuntivo, né? Como eu já tinha dito, da questão da incerteza, possibilidade, né? De vir algo, ouvir acontecer alguma coisa, por exemplo. E como que funcionam os seus tempos verbais. No modo subjuntivo, diferente do modo indicativo, teremos os seguintes tempos: o pretérito imperfeito, o presente, né? E o futuro, tá bom? E aí eu coloquei como que funciona também a sua estrutura de conjugação. Notem que já é diferente do modo indicativo. No modo indicativo, a gente só tem a pessoa e o verbo, né? No caso do modo subjuntivo, como é um modo que vai expressar uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade, um desejo, uma sugestão, ele sempre vai vir acompanhado de algum pronome. Por exemplo, que eu cante, que tu cantes, que ele ou ela cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles ou elas cantem, tá?
Então, aqui funciona, tem as mesmas pessoas, se vocês notarem aqui, o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Porém, antes dessa pessoa, a gente acrescenta um pronome. Nesse caso aqui, o pronome relativo que, tá bom? Após o pretérito imperfeito, esse pretérito imperfeito que vai indicar um fato incerto, né? Então, se eu cantasse, se tu cantasse, se ele ou ela cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles ou elas cantassem, tá? Então, antes das pessoas, virá também um outro pronome aqui. E no caso do futuro, que a gente também vai ter aqui, no caso, vai ter advérbio antes, perdão. E aí tem as pessoas, antes vem essa partícula, né? A gente não vai chamar, por exemplo, de, isso aqui é um advérbio ou um pronome, mas vamos chamar de partícula, né? Que acompanha a pessoa e acompanhará o verbo, tá bom? E aí, aqui nesse quadradinho, eu coloquei o modo imperativo, né? Ele vai de acordo com a questão do tempo verbal, tá bom? Também. Porém, ele é um modo empregado quando a gente tem uma finalidade de sugerir, aconselhar, ordenar, por exemplo, leia todos os dias, ou estude, brinque, trabalhe amanhã. Então, a gente não vai ter essa questão de tempo verbal ali para cada um, né? Para cada tipo de verbo dentro do modo imperativo, tá? Então, por isso que não, caso vocês visitem, questionem a questão da tabelinha ou alguma coisa assim, a gente não tem essa questão de tabela onde a gente tem ali uma conjugação, tá? A gente vai levar em consideração essa parte da ação. Essa ação ela é indicada para quê? Para conciliar, para sugerir alguma coisa, para ordenar, para fazer um pedido de ajuda, né? E é isso. Eu coloquei ela bem sucinta para que vocês possam aí revisar sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem e entender também, né? Levando em consideração que nos vestibulares o que eles mais vão pegar aí será essa questão de tempo e modos verbais, tá? Principalmente o modo imperativo e o subjuntivo. E também, no caso do modo indicativo, mais pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, que a gente vê bastante isso na parte da literatura, certo? Se vocês forem analisar os textos. Ok? Alguma dúvida? É que o chat para mim não está mostrando nada. Não é nem questão de dúvida, é mais questão de saber identificar mesmo. Mas se tiver exercício. Por isso que eu trouxe para vocês mais essa parte do visual, porque eu vi que só aqueles slides, né, o outro que eu partilhei na outra aula, ele talvez não ia suprir todas essas necessidades por exemplo, mas como é que funciona um verbo, ou como que é a sua estrutura, por exemplo, no pretérito perfeito, né? Então, assim, o que eu colocaria como uma dica para vocês? Tentem pegar um verbo e conjugar ele, trazer uma frase a princípio e conjugar esse verbo. Escolher ali um tempo verbal, o seu modo e tentar conjugar, certo? Que ali vocês vão conseguir compreender como que é essa estrutura, que estrutura eu tô falando de quê? Quando a gente tem o radical, a vogal temática e desinências, né? Onde que entra essas partes da desinência, né? Entra nessa questão da conjugação, que é aqui os seus tempos verbais, tá? Lara, os slides estão no Drive, eu deixei todos aqui, ó. Deixa eu compartilhar essa guia, que eu acho que, como eu não estava compartilhando com vocês, então deu para visualizar, mas ele está aqui, ó. Aula 4, que seria na semana passada, aí ele está aqui, junto com os outros slides, o da aula retrasada e o de hoje. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ir falando e interrompendo sem problema, tá? Sendo assim, só para poder finalizar e seguir para o assunto de hoje também, eu trouxe aqui, acho que todos estão bem. Tá, agora tá todo mundo bem. Eu trouxe aqui para vocês uma questão, essa questão é de 2018, do Enem, para a gente poder
fazer essa análise não só análise de texto, que isso a gente vai entrar daqui a pouco, mas olhar como que cai esse conteúdo de verbos, né? Levando a questão de tempos e modos verbais, tá? Primeiro, vamos para o enunciado, se vocês assim acharem melhor, e depois a gente vai para a parte do texto, tá? Bom, nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de. Gente, esse enunciado, eu quis pegar o enunciado primeiro, para a gente poder ver o que o enunciado nos apresenta, né? O que a gente precisa estar ciente, qual que é o objetivo da nossa leitura do texto presente ali do enunciado, tá bom? Então, a gente tem aqui esse fragmento que leremos para poder responder o enunciado, certo? Bom, vou ler para vocês e aí a gente passa para tentar resolver. Deixa vocês resolverem aí, depois a gente conversa sobre. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou, como todos os outros. O quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não, ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar. Mas só chamava e ninguém atendia. Então, fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Bom, se vocês quiserem que já posso passar para o enunciado novamente, a gente lê as alternativas, e aí, conforme vocês forem me falando, eu posso voltar no texto e assim por diante, tá? Você não conseguiria colocar as perguntas no chat, né? Eu vou tentar, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar as perguntas e eu coloco no chat, que eu acho que é melhor, né? Deixa eu só carregar aqui, que eu copiei, mas não tá subindo. Deixa eu ver se vai. Bom, questão número 17. 17. Só chegar lá na questão. Aqui, eu vou mandar subir no chat o enunciado e as perguntas, tá? Ah, não foi completo. Deixa eu só terminar de copiar, porque aí já sobe para vocês. Peraí, eu vou colocar até a... Vou colocar de agora para vocês, porque só consegui subir assim. Eu acho que é aí. Ctrl C, Ctrl V. Bom, a gente tá no chat. A Letícia falou que é A ou a C, tá? E o Pedro, E. Vamos lá, se alguém tiver
vamos dar mais um tempinho aí pro pessoal, aí a gente abre para qual que vai ser a resposta correta. Na verdade, agora eu tô entre A e E. Alguém mais? Vitor Hugo C. Aí C. Você consegue voltar no texto, professor? Oi? Você consegue voltar no texto? Consigo Já que voltar sim. as Eu vou voltar. Eu vou perguntas fazer estão assim. Tá. Aí eu volto melhor, né? Realmente. Obrigada. Aí. C. Idade queria C. Uhum. Eita, todo mundo agora. C. Bom, eu vou falar para vocês qual que é a alternativa correta, aí eu vou voltar lá no. Vou ler qual que é a questão, né? A alternativa está no chat, é a C, tá? Que são frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto, tá bom? Então, é a alternativa C. Agora, só trazendo comentário para vocês sobre as outras questões. Aí agora eu vou precisar voltar lá nas alternativas, tá, gente? Por que que não é a primeira pessoa do singular? Ok, né? Porque aqui aparece, aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou. O que que acontece aí? A gente tem aí, tá, que tá na questão da primeira, tá no singular, né? Porém, a gente vai colocar aí como a terceira pessoa. Eu estou falando, então, primeira pessoa. Mas estou falando de uma outra pessoa também, aí que no caso não é uma pessoa, é um objeto, tá bom? Então, não chega a ser uma desilusão amorosa, não é uma relação ali com uma pessoa, mas vai se utilizar dessa questão de situações amorosas estereotipadas para poder construir essa ambientação do relacionamento de quem está falando com o objeto, tá? Que no caso vai ser quem? Ali o celular, tá bom? Por isso que não é a B. Ironia para tratar da relação com celulares na era de produtos altamente descartáveis. Foge totalmente do que o anunciado está perguntando, tá bom? D. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Aqui, notem que não oculta, certo? Aqui ele está utilizando, novamente, de situações para poder chegar no objetivo dele e falar o que que é, né? Qual que foi a sua questão de relacionamento? Foi com o celular. E verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Aqui a gente tem sim os verbos ali no pretérito, porém ali a gente vai ter aqui uma outra relação também de formas nominais verbais, que é o que a gente vai ver. Então, por isso que não será a alternativa aí, tá? Sendo assim, eu trouxe esse texto também como uma análise para poder abordar o conteúdo que a gente vai introduzir hoje sobre as formas nominais, tá? Eu deixei ele no outro slide, se vocês quiserem dar uma olhada antes da aula que vem, pode ser legal. Aí eu só coloquei uma análise bem simples, mas depois eu deixei os comentários de cada parte, tá bom? Vamos para outra questão. Aqui a gente tem um gênero textual, que é a campanha publicitária. Vou deixar ela aqui e vou colocar as questões no chat, tá? Só porque não copia tudo. 41.
Copiar chat. Esse foi todos. Coloquei as questões no chat para vocês, tá bom? Essa questão também é do ano de 2018, tá? Bem, bebê. Eu vou fazer uma pergunta. Aí responde o pessoal que falou, mas é relacionada à alternativa B. Mas eu vou fazer a pergunta relacionada ao enunciado. Está perguntando assim: nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento. Com essa pergunta, já vai responder qual que é a alternativa. Por meio da associação de verbos no modo imperativo A. Ou seja, de que maneira pode convencer esses leitores? O que vai chamar a atenção dos leitores nesta campanha? Além da linguagem verbal, tá? O que vai chamar a atenção deles além da linguagem verbal? Isso, porque ali a gente tem, né? Por exemplo, se eu tivesse só a linguagem não verbal, essa linguagem não verbal, ela já passaria a mensagem da campanha? Pedro? Tá. Eu acho que entendi isso. Eu acho que entendi seu ponto, professor. Isso. Agora você me deixou na Entendeu? dúvida. Você me deixou na dúvida. Isso, Letícia. Se eu trago, por exemplo, ali, o que chamaria a atenção? Seria a questão das mulheres, certo? Que está relacionado ao que o enunciado está perguntando, né? O que busca convencer o leitor, né? A mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo. Temos aí, eu já vou responder para vocês, temos aí os verbos, porém eles estão colocados de formas implícita. Como assim implícita? Eles não estão escritos lá para vocês, certo? Por exemplo, tem ali denuncie, né? Mas não tem, por exemplo, não. Deixa eu ver um exemplo para vocês. Não bata, não, não fale, entendeu? Então, essa questão que eu estou querendo dizer para vocês. Onde eu estou querendo chegar? Na imagem dessas três mulheres, a gente tem esses verbos implícitos, ou seja, elas estão realizando essas ações do modo imperativo, tá? Por isso que a alternativa vai ser a E, aonde diz que utilização da imagem das três mulheres, certo? Através da utilização dessa imagem aqui, vai convencer o leitor de que
para ele mudar o seu comportamento. Ou seja, se está sendo direcionado a mulheres que sofrem com violências diariamente, é o quê? Tem aquela questão, né, de ficar calada, de não falar nada, ou fingir que não está sofrendo aquela violência por uma questão, várias questões aí por trás, né? Então, por isso que a alternativa é aí, né? Busca, então, convencer o leitor a mudar essas três ações aqui, que estão no modo imperativo, para que elas possam fazer o quê? Chegar no outro modo imperativo, que é quem? Outro verbo, denuncie, né? Então, não, ou seja, rompa com esse silêncio, rompa com essa visão de que tá tudo bem, denuncie, tá? É essa a alternativa. E esse é o comentário sobre a alternativa aí. Essa questão ela pode deixar um pouquinho de dúvida, sim, né? Eu entendo, por exemplo, porque a maioria colocou a B e a A. Por exemplo, indicação de diversos canais de atendimento. Aqui apresenta, sim, né? Vários canais, e querendo ou não, é uma característica desse gênero, né? A campanha publicitária. Outra coisa é a que eu tinha falado para vocês, a indicação de diversos canais de atendimento e a B, né? Divulgação do Centro de Defesa da Mulher. Essa B, ela passaria ali batido, porque, querendo ou não, muitas mulheres ainda conseguem chegar nesse centro, algumas, né? A C, informação sobre a duração da campanha. Não seria C de jeito nenhum, tá? Porque ela não tá chegando a mostrar ali pra gente, por exemplo, como posso dizer para vocês, quanto tempo que dura, né? Tipo, uma data, que seria, por exemplo, no caso da vacina. E a apresentação dos diversos apoiadores. Sim, teria que, porém, não é esse o objetivo do modo imperativo de convencimento. Por isso que vai ser alternativa aí, tá? Vou colocar a última e a gente encerra, tá bom? Se alguém quiser ir fazendo comentário, gente, vocês podem fazer comentário à vontade. Fala, professora, eu tive uma outra leitura sobre a mesma alternativa ou sobre outra alternativa. Vocês podem falar à vontade, tá bom? 44. Aqui eu dividi em duas partes, porque como também tá lá como tá na prova. E aí eu vou colocar aqui essa parte, e aí o restante do poema eu coloco no chat para que vocês possam continuar a leitura junto das questões, que eu acho que é mais fácil do que ficar passando esse e depois passando outro para que vocês, tá? E aqui estão as questões. Vou deixar a primeira parte aqui para vocês. Esse também eu peguei todos de 2018 para a gente ir aos poucos, tá bom? Na verdade, esse daqui ele é de 2022. Deixa eu só carregar um pouquinho, porque tá lento hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Questão 44. Eu não tô achando a questão 44. Deixa eu ver. Gente, como o tempo tá bem curtinho, eu vou ler para vocês o poema. E aqui eu vou ler o poema em si e deixo as questões aqui, porque não tá carregando mais para mim. Mas aí eu subo para vocês o documento também, tá? Bom, o enunciado é esse. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais. E aí tem as alternativas. Lerei para vocês agora. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote. Bate na mão nascente e bate na tua cama no sono da madrugada. Ternuras das áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama. Às pressas tomas o banho. Tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe.
Deixe-as chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração, do meio de todo dia, a carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede. Dás só bom dia ao patrão. E recomeças a luta na engrenagem da fiação. Esse aí é o texto. E aqui estão as questões. Repetindo o enunciado e aí eu vou para as alternativas. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais ajuda a localizar o enredo no ambiente estático, auxilia na caracterização física do personagem principal, acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens, alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto, ou está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Aí aqui a gente vai ter que vocês vão pedindo para mim colocar na primeira parte ou na segunda parte. Eu arriscaria dizer que pode ser a B. A B? Tá bom. O Victor Hugo disse que é a E. Tá. Letícia acha essa difícil? Letícia, quando eu fui analisar também, achei essa um pouquinho difícil. Mas, só para ajudar vocês, aí além de uma questão gramatical, né, de interpretação de texto, a gente tem aí a junção naquela parte que eu falei para vocês da questão da literatura, tá? E, então tá entre a E e... Tá, E. Usa parte, acrescenta informações modificadoras. Falar informações modificadoras seria no quê? No sentido de mudar algo de forma muito radical? Isso, mudar essas ações. Tipo, modifica ali esse processo. Tá? Né? Vai tá bem aí também. Mas eu arriscaria na B. Tá, Pedro. Bom, gente, para não tomar também muito tempo de vocês, eu vou falar. A maioria ficou na E, né? E o Pedro na B. Vou dizer que quando eu fui fazer análise da questão, né? Eu achei que era B também. Fiquei entre a B e a E. E ainda fiquei ali entre a D, né? Fiquei assim, nossa, eu vou chutar a D porque desisto. Porém, a alternativa correta é a E, tá? Que está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Quem são esses referentes? Quando a gente utiliza ali, gente, a pessoa no segundo. Eu estou tentando passar aqui no 20. A gente vai utilizar a segunda pessoa, o tu, certo? Que é isso que traz a questão de formalidade e pronome. Ali naquela parte que fala, por exemplo, toca a sirene na fábrica, apito como um chicote, bate na manhã nascente e bate na tua cama no sono da madrugada. Então, por trás disso tudo, a gente tem um projeto poético, né, de falar dessa questão aí do trabalho, porém, por trás disso, a formalidade está aonde? Está na questão do tempo verbal, né, e da questão da pessoa, que será o tu, né?
tua cama, depois as pressas, tomas o banho, depois tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe, deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Ou seja, estou sempre falando dessa segunda pessoa, certo? Por isso que a alternativa é aí, tá? Bom, gente, hoje era mais para a gente poder praticar e retomar mesmo, tá bom? Na próxima aula, veremos já sobre as formas nominais e como que elas estão relacionadas com a questão do Enem, tá? Por quê? Da aula em diante, a gente vai começar a trabalhar com algumas competências, somente a competência 1, junto com a parte da gramática, tá? Porque só vou compartilhar para vocês aqui a competência 1 e por que a gente vai trabalhar a gramática um pouquinho agora relacionado à questão da redação e das questões também, tá? E como que o verbo entra nisso. Vou compartilhar rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês. Ele tá demorando para carregar para mim. Só para vocês verem. Que descarrega. Aqui, ó. Eu queria ler esses dois trechos aqui para que vocês possam entender por que a gente vai focar também nessa questão da competência 1, tá? Por quê? A competência 1, ela avalia se o participante domina a modalidade da escrita formal da língua portuguesa, tá? Se o que inclui conhecimento das convenções da escrita, dentro das quais se encontram as regras de ortografia e de acentuação gráfica, regidas pelo atual acordo ortográfico. E quais são essas convenções da escrita? Elas estão aqui, ó. As convenções da escrita, que é o que? A situação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, e separação silábica. A parte da gramática, que é o que a gente vai focar aqui, ó. A regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, tempos e modos verbais, a pontuação, o paralelismo sintático, emprego de pronomes e frases. Escolha de registro, tá? Está relacionada à adequação à modalidade escrita formal, ou seja, ausência de uso de registro informal e ou de marcas da oralidade, tá? Ou seja, a gente precisa utilizar a modalidade da escrita formal, né? E deixar um pouquinho de lado aí as marcas da oralidade. E a escolha vocabular, ou seja, o emprego do vocabulário, que ele é muito preciso, né? São palavras que a gente utiliza e que elas tenham sentido ali dentro do contexto, né? Sendo algo que vai dar um valor a mais para o texto de vocês, tá? Sendo assim, a gente vai trabalhar, junto das classes gramaticais, a competência 1, tá bom? Por isso que na próxima aula eu vou trazer para vocês as formas nominais, que já está lá no Drive, se vocês quiserem dar uma olhada e trazer dúvidas, também pode. E aí, junto, a gente vai ver como que tem essa relação da competência 1 junto aos conteúdos de gramática, tá? Além das questões dos vestibulares que a gente vai continuar vendo, certo? Dúvida, questão, alguma coisa que vocês queiram dizer antes da gente encerrar? Ah, prática, né? Acho que é só isso. Exatamente. Eu queria saber de vocês, eu fiz algumas anotações aqui. Antes da gente também encerrar, nas próximas aulas eu vou trazer mais questão de prática, certo? Como assim? Vou trazer mais algumas questões para a gente poder olhar para esses textos, ver como que essas classes gramaticais estão presentes nessas questões objetivas, tá? E junto como que a gente trabalha na questão da produção de texto, com o foco sendo aí o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Gostaria de saber se para vocês tudo bem esse movimento de passar o conteúdo e já em seguida a gente trazer um pouquinho dessa resolução de exercícios. Ou vocês preferem realizar esses exercícios em casa? Como que vocês preferem? Só para que a gente possa organizar aí o jeito da a dinâmica. Eu acho que a dinâmica seria melhor se tipo, você explica no comecinho da aula do que se trata o assunto, a gente vai desenvolvendo exercício no resto da aula. Eu acho que é mais efetivo. Eu acho.
Mas eu acho que também é bom o pessoal fazer em casa também, quem tiver tempo. Sim, por isso que agora as questões eu estou trazendo sem colocar gabarito, tá? Porque tem aquele pessoal que só consegue fazer em aula, tem aquele pessoal que é respeitando o tempo de todo mundo também, tá? Então, assim, se vocês quiserem revisitar as questões, né, eu vou deixar exercícios para vocês fazerem em casa e a gente retomar em uma aula, tá? Porque aí, no momento que vocês podem estar com alguma dúvida, né, de o que que é, alguma coisa assim, eu posso auxiliar vocês, como foi o esquema de hoje, tá? A dinâmica de hoje, tá bom? Mas aí eu vou anotar também essa sugestão, Pedro. Por hoje é só. Obrigada, professora. Imagina, todos os materiais que eu falei com vocês estão no Drive, tá tudo lá bonitinho. Tem alguns que eu fui colocando mais materiais, né, que a gente já viu nas aulas, eu fui colocando para deixar ele mais detalhado para vocês, tá? Porque geralmente na aula fica aquele monte de texto, né? Então aí eu coloquei material para ser complementar, no momento que vocês precisem estudar, ali no tempo que vocês pegam para dar uma estudada, uma revisada no conteúdo, tá bom? É isso, boa noite, boa semana para vocês. É só. Obrigada, professora. Imagina, Pessoal, a gente volta então 20h50, tá? Vamos dar mais um tempinho aí para vocês irem beber uma água, comer alguma coisa. Ok, então. Não vamos ter aula com a professora Heloísa hoje, por isso que a gente mudou a aula do Daniel para a primeira, tá? A Heloísa, tá com problema, né, em casa, e por isso que ela não conseguiu vir hoje, tá? A próxima agora é o Ricardo, de geometria, às 8h50. Talvez ele estenda um pouco, por necessidade, talvez ele vai estender um pouquinho.
Pessoal, vamos voltando aí do intervalo. O professor já está na sala esperando vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo também. Bora para mais uma aula de geometria, turma? Bora, maravilha. Só chamar o pessoal aqui. Dá mais uns 2 minutinhos, né, para eles irem retornando, né? Acho que uns 2 minutinhos. Né? Isso. Mandei aqui no grupo. Por isso eu vou preparando aqui. Beleza.